É contigo. Não vou... Pode colocar, Débora? Corosh, como é que é o seu nome? Co-host. Co-host. Pode começar? Pode. Vai. Boa noite! Está começando o primeiro episódio do Na Medida Podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Débora Sateles. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem ainda não é inscrito no canal, é só se inscrever no link que está aqui abaixo, tá? Dá um joinha aí já no vídeo. Quem tiver alguma pergunta, pode ir enviando suas perguntas, que eu vou estar respondendo para vocês aqui ao vivo, né? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre um texto que eu até postei em uma das clínicas que eu trabalho. E eu prometi que falaria hoje aqui nesse episódio, que foi onde eu disse: será que você sabe de onde vem o açúcar que você consome? Será que você sabe quanto de açúcar você consome? Para começar, vocês podem até responder aqui no chat para mim se você sabe realmente quanto de açúcar você consome. Porque o que eu disse, para quem não leu esse texto, é só ir lá no meu Instagram, que tem ele também, tá? @Débora Sateles. Mas enfim, deixa eu explicar aqui para vocês. Lá eu falei sobre o açúcar que nós consumimos sem perceber, tá? E, por exemplo, será que você já parou para pensar que você pode estar consumindo lá naquele cafezinho que você coloca? Ah, me perdoem! Vamos dar boa noite também ao meu co-host aqui, Henrique Boa Araújo. noite, todo mundo. Aqui é o Henrique Araújo. Vamos começar mais um podcast aqui na Medida, né? E ele vai estar nos auxiliando aqui, né? Lendo as perguntas, então vocês podem enviar suas perguntas aí. E continuando, né? Estava falando sobre o açúcar que nós consumimos aí sem perceber. Um exemplo básico é que nós em geral, não paramos para pensar que você pode estar consumindo lá naquele cafezinho que você coloca. Ó, tem gente entrando aqui já. Cadê? Jéssica Ferreira, a Nutri Mais Linda, boa noite. Quem mais aí? Sheila Barbosa, boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Então, vamos entrando aí, podem ir deixando suas perguntas, podem ir dando um oizinho aí, né? Então, vamos lá. Como eu disse lá no texto que eu postei lá no Instagram, eu pedi para vocês pararem para pensarem assim, ó. Quanto de açúcar que eu estou consumindo que nem é aquele açúcar que a gente vai lá e compra no mercado. Sim, porque ele pode estar embutido em qualquer outra coisa. Por exemplo, no refrigerante, que ele naturalmente ele vai ter açúcar. Outra coisa que vai ter lá no cafezinho, que você pode estar adicionando. Então, às vezes vocês chegam no consultório, aí falam para mim assim: "Ah, eu não como nada de açúcar, cortei o açúcar. Não como doce, não gosto de, né? Não gosto de doce, não gosto de não sei o quê, não tomo refrigerante", mas você vai lá e coloca açúcar no chazinho, você vai lá e coloca açúcar no cafezinho, você coloca na vitamina, né? E no fim do dia, quando você vai ver, já foi como se você tivesse comido 1, 2, 3 colheres de açúcar no dia, tá? Outros produtos que você nem percebe que tem. Gelatina, aquela gelatina normal que a gente compra no mercado. Então, quando você compra uma gelatina zero, realmente uma diet, né? Ela não tem açúcar, mas a gelatina normal, ela vai ter. E Yakults comuns também vai ter a adição de açúcar, tá? Adição daquele açúcar branco, né? Açúcar refinado. Geleia. A maioria das geleias de fruta, elas também vão ter adição de açúcar. Então, cuidado, se você tem consumido algum desses alimentos, é a mesma coisa de você pegar e comer uma colherzinha de açúcar. E eu acredito que você jamais iria num pote de açúcar para sentar e colocar ele na vasilhinha
e comer. Você faria isso? Ah, eu não. Pois é, né? Então, se você parar para pensar, analisa aqui comigo. Você faz uma garrafa de café, que só você toma café na sua casa. Vamos Mas eu não imaginar tomo essa café, cena. bora só imaginar Tá, só. vamos imaginar, né? Você faz uma garrafa de café e nessa garrafa de café você coloca 3 colheres de sopa de açúcar dentro dela. Uhum. E aí você toma 2 xícaras de manhã, toma uma xícara depois do almoço, mais uma à tarde. E no final do dia você toma esse cafezinho todo. Se você. Aí agora você para pensar. Quanto de açúcar você colocou lá dentro? 3 colheres, né? É. Não é a mesma coisa de você ir lá no pote, colocar 3 colheres na vasilhinha e comer as 3? É a mesma coisa, só que muitas pessoas têm a sensação que ela vai adoçar do jeito que ela quer, só que do jeito que ela quer, ela acaba exagerando, porque ela coloca uma, duas, três, porque ela faz a mesma simulação que ela colocaria numa garrafa, só que ela esquece que ela está Sim. colocando na Não, xícarazinha, tô né? falando assim, se você fizer o café numa garrafa inteira, colocar 3 colheres e tomar todo esse Isso. café, é a mesma coisa de você ter comido as 3 colheres. Então, cuidado se vocês fazem isso, porque o açúcar, ele pode estar ali embutido em coisas que você não vê, Não, mas também tem entendeu? as pessoas que ela não coloca muitas vezes o açúcar na garrafa e exagera na xícara também. Também acontece isso. E quando você vai fazer a soma daquelas colherzinhas de sobremesa ou daquelas colherzinhas de chá, né? É. Ah, mas eu coloco uma colherzinha de chá. Aí você toma de manhã, aí você tem uma reunião, aí senta todo mundo e coloca açúcar no chazinho dessa reunião. E às Aí vezes o café já coloca. tem açúcar já, né? E a pessoa quer Sim, adoçar. sim. Então, cuidado. Então, para agora e pensa. Opa, será que eu tô comendo essa geleinha que a Débora falou? Será que eu tô colocando o açúcar no chazinho que a Débora falou, né? E agora vamos para a parte mais importante, que é: analisei quanto de açúcar eu tô consumindo. Agora eu vou fazer o quê? Vou tentar reduzir. Aí eis a questão, que foi o que eu prometi que falaria hoje aqui para vocês. Então, a primeira regra para você conseguir reduzir o açúcar, não adianta você pensar que vai cortar de uma vez e que isso é muito difícil. E outra, quando você corta de uma vez, você começa a sentir sintomas como dor de cabeça, ou uma tontura, uma fraqueza, tremores, enfim, tem vários sintomas que você pode ter quando você corta tudo de uma vez. Então, o que eu recomendo? Analisou? Então, supondo, eu gosto, coisa que acontece no consultório, tá? Ah, eu gosto muito de café e eu prefiro não tomar do que tomar sem açúcar. Então, o que você vai fazer? Separa os horários mais importantes. Então, por exemplo, se é mais Uhum. importante para mim tomar o café pela manhã, então esse cafezinho da manhã eu tomo ele com uma colherzinha de chá de açúcar. Então a pessoa tem que separar o horário, né? Isso, a primeira regra, ir separando horários. Então, para você ir reduzindo por horários. Por exemplo, se você consome o café com açúcar 5 vezes no dia, não precisa sair cortando já no primeiro dia. Então, no primeiro dia, você já começa com 4. Aí você já coloca 4 cafezinhos só. No segundo dia, vai para 3. E depois você mantém só pela manhã um cafezinho. Tô dando o exemplo do café, mas é importante frisar que pode ser o café, o suco, o chá, a vitamina, tá? Outra coisa também, se tem algumas coisas que você consegue consumir sem açúcar e outras não, aí você vai separando isso também, né? Porque, por Eu exemplo, acho que já tem gente aqui, ó, sem te cortar aqui, já tem gente aqui já chegando já. Tem a Regina, dando boa noite. boa noite, Regina, seja bem-vinda. Acho que aqui tem a Elma Souza, eu acho que é paciente sua, tá? A Elma Souza, linda. Vou mandar até coraçãozinho para a Elma. Boa noite, Elma. A Elma levava muito, já fez muito suquinho para mim. Lembra, Elma, de maracujá sem açúcar? Boa pra dar uma Chazinho. relaxada, Oh! né? Nossa, que saudade do seu chazinho de manhã. Você não tem noção como eu tô com saudade. Um beijo para você. Então, como eu tava falando, tem pessoas que, por exemplo, eu consigo tomar um suco tal sem açúcar, mas eu não consigo cortar o açúcar do café. Então, você começa cortando do suco. Outra coisa importante, quem gosta muito de refrigerante,
Como você pode reduzir aí o consumo né, desse açúcar que vem do refrigerante? Trocando ele. Por quê? Por uma água com gás. Uma mistura que eu ensino, não sei se você já fez, mas você já me viu fazer muito, né? Que é misturar um pouquinho de água com gás com um limão dentro, né? Espremer um limão na água com gás. Ou, se você colocar espremer uma laranja, metade de uma laranja já dá certo também. É porque Fica assim a pessoa diminui o açúcar exagerado que tem no e refrigerante, né? fica com o mesmo sabor, como se fosse um refrigerante de laranja. Se você mistura com aquele suco integral de uva, ele fica com um sabor parecido daquele refrigerante de uva, né? Porque às vezes a pessoa não consegue cortar e às vezes faz uma adaptação para ela ir melhorando, né? Sim, então a partir de experimenta. Se você nunca fez isso, experimenta, tá? Pega um copo de 300 ml de água com gás e espreme um limão inteiro. Tá? Se quiser, pode colocar umas 2 gotinhas de adoçante, mas eu acho que não seja necessário. Ou você mistura com metade de uma laranja, ou então você coloca para 200 ml d'água com gás, você coloca 100 ml do suco de uva integral. E aí depois você me conta, tá? Isso é outra forma, então, de estar reduzindo o açúcar, né? Outros produtos que também têm açúcar embutido, que nós acabamos consumindo aí, Tem um né? suco de caixinha, né? O suco de caixinha, tá? Então, opte sempre por fazer um suco natural. Ou, não, se não tiver jeito, faz um suco de polpa, que é É, mais as pessoas acabam fácil. comprando pelo fato da preguiça, mas tem que jogar um pouco embora a preguiça, né? De fazer espremer uma fruta, Sim, né? porque assim, mas é fácil. Tá, mas assim, espremer uma laranja também é fácil, se você parar para pensar, tá? O que que você pode fazer? Chegar em casa e assim, compra um monte de maracujá e tira as polpinhas e Aí vai congela. fazendo a polpa em casa, né? Vai fazendo um pouco em É, quem casa. nunca chupou din-din, é a mesma coisa do din-din, só que você faz as polpinhas, né? E Sim, acaba colocando, congela. congela E e aí depois depois você retira. retira, tá? Outra forma de usar essas polpas, fazendo a vitamina. Aí uma dica para quem gosta de vitamina e não quer adoçar com açúcar, né? Pra gente cortar esse açúcar. Misture na sua vitamina metade de uma maçã, porque a maçã naturalmente ela adoça. Então, por exemplo, uma vitamina de mamão, com metade de uma maçã, ela já vai ficar bem doce. Outra combinação que fica bem legal é a com banana também. Então, você bate uma banana com metade da maçã, também adoça. Outra coisa que você pode usar, a laranja, por mais que seja ácida, ela vai adoçar a sua vitamina. Ela também pode ser usada para quem faz salada de fruta. Então, em vez de usar ali o leite condensado, espreme uma laranja em cima, tá? Para dar o caldinho, né? Se quiser também fazer uma misturinha com uma colher de leite em pó, também fica legal para você jogar nessa salada de fruta. Que a salada de fruta é outra coisa que a gente vai. Ah, mas eu como salada de fruta todo dia à tarde. Já aconteceu, tá? De pessoas chegarem e falarem assim: ah, eu como salada de fruta todo dia. Mas aí, quando eu fui perguntar, tá, como que é essa salada de fruta? Ah, vai maçã, vai melão, vai banana, vai mamão, manga, enfim, né? Nossa, que maravilha. Tá, e o que que é o líquidozinho dela? Aí a pessoa fala assim, ah, é leite condensado. E aí? Tem açúcar. Então, por mais que esteja comendo a fruta, vai ter o Uhum. açúcar junto. Muitas vezes o problema está no complemento que a pessoa acaba colocando a mais, né? É que nem a Com tapioca, o certeza. pão, às vezes as pessoas exageram tanto que aquilo dali que era para ser mais simples acaba ficando pior, né? Coloca ketchup, mostarda, tanta coisa. Sim, então cuidado com esses suplementos, ok? Então, a partir de hoje, primeiro, vamos relembrar passo a passo aqui, né? A primeira coisa é analisar de onde está vindo esse açúcar que você está consumindo, e aí o segundo passo é colocar em prioridades o que que eu consigo tirar, trocar pelo adoçante, o que que eu consigo retirar total. O que você conseguir retirar total, você retira. E a terceira fase, né, vamos dizer assim, seria
e reduzindo aos poucos, para você estar evitando essas tonturas, evitando essas dores de cabeça, essas tremedeiras, né? Então, quem é que nunca ouviu alguém falar assim, ah, eu tô de dieta, aí a pessoa tá toda amarela, isso quando a pessoa faz errado, tá? Então, por isso que é importante o acompanhamento com o nutricionista. Então, por exemplo, a gente reduz, quem é meu paciente aqui, vocês podem até falar, né? Que a gente vai reduzindo aos poucos, tá? Até chegar no nível que você consiga realmente ficar sem açúcar, ou ficar aprender as quantidades de carboidrato de se usar certinho, né? Então, sigam essa dica, tá? Outra coisa importante é quem não me segue quem não é do meu, não faz parte aí do meu grupo do Telegram, tá? Você vai deixar o link aí na Vou bio pra deixar o link gente? na bio aí O para todo link mundo aí seguir. tá. Então, o Henrique vai deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem lá no meu canal do Telegram, tá? Que lá eu posto várias dicas, posto videozinhos, enfim. Tem alguns resultados. O diferencial de lá é que você vai ter acesso a todas as dicas que eu já postei. Então, não é como o WhatsApp, que você entra e o que já foi dado, né? Já não tem mais. Então, o Telegram não. Você vai ter acesso desde a minha primeira dica lá, tá bom? Alguém mais tá entrando aí? Então, o pessoal tá entrando. E falando em complementos, vou falar sobre outra coisa aí, que o verão já tá perto, né? Então, assim, vou falar sobre um dos complementos que é o que vocês mais têm dúvida, que é em relação aos complementos do bendito açaí, tá? Eu acho que sorvete eu nem preciso estar falando tanto do quanto ele não, do quanto ele faz mal em si, tá? Porque o sorvete, ele tem uma mistura de gordura hidrogenada, então, assim, quanto mais você evitar, melhor. Ele vai ter açúcar, vai ter gordura, tá? Então, às vezes, você chega outra coisa que liga aí a questão do açúcar é que você chega no consultório e fala assim, ah, eu tomo sorvete, mas eu achei um sorvete que é zero. Tá, mas ele é zero o quê? Porque o sorvete, ele naturalmente, ele vai ter muita gordura e vai ter muito açúcar. Então, mesmo que ele seja light, mesmo que ele seja zero, ele vai ter um componente que é ruim, tá? Então, a primeira coisa é deixar o sorvete realmente assim para um evento, vamos dizer assim, sabe? Uma coisa assim bem esporádica, não diria nem mensal, assim, só quando dá aquela vontade muito grande, né? Agora voltando à questão do açaí. Então, aqui, principalmente aqui, né, na maioria dos estados, enfim, o açaí, ele não é aquele natural que vem lá do norte, maravilhoso. Não, geralmente ele é uma mistura para virar meio que um sorvetinho. Então, nele é adicionado o xarope, né? Então, ele naturalmente ele vem adoçado com açúcar. E aí, quando você faz combinações do tipo, colocar um leite condensado, então você está adicionando mais açúcar ainda. Outra questão é a quantidade desse próprio açaí. Então, tem uma diferença entre você consumir, mesmo que você consuma um açaí com xarope, tem diferença entre você consumir 200 ml e você consumir 500 ml, né? O de 500 ml, ele vai ter uma quantidade muito maior de açúcar, tá? Então, por mais que a açaí dê energia, açaí tenha proteína e tudo mais, quando ele vem com esse xarope, diminui essas propriedades boas que ele tem e ele acaba se tornando um pouco perigoso, principalmente se você quer emagrecer, né? Se a sua meta é essa, tá? Então, cuidado, se você já toma um açaí com xarope, então sempre eu recomendo experimente 200 ml, experimente 300 ml no máximo, tá? Evite de combinações. O leite condensado, então prefiro usar o leite em pó, tá? Se você dá uma misturadinha, ele vai ficar com gosto bacana. Não tem necessidade de você estar colocando o leite condensado. Outra coisa que você pode trocar, em vez de colocar a paçoca, então coloca o amendoim, né? Picadinho, o amendoim, né? Torrado picadinho. Vai ser muito mais legal, tá? E tem como você fazer ou como você comprar
a farofinha de amendoim, que é ou fazer em casa. Se você quiser fazer em casa, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele pilãozinho, mesmo que você usa para amassar o alho, né? E aí você amassa o amendoim torrado, o amendoim sem casca, dá uma amassadinha nele, né? Amassa bastante, ou baixe no processador, porque aí ele vai ficar mais com esse formatinho de farofa, tá? Outra coisa que você pode, que você deve estar evitando, aqueles, aqueles confetes, por exemplo, aquelas, acho que é tapioquinha que chama, você sabe, Henrique? Aqueles confetinhos aqueles confetinhos brancos, tem uns que vem o confete de cereal, né? De cereal de chocolate. Também não é legal de você estar colocando aí nesse seu açaí, tá? Então, cuidado com essas combinações, ok? Então, sempre que você for, a partir de agora, quando você for comer aí seu açaí, você prefira sempre o leite em pó, sempre o próprio amendoim, tá? Bate ele com a fruta, por exemplo, um morango, uma banana, fica super gostoso. Também dá uma adoçada. Outra opção é você usar a polpa, a própria polpa do açaí, você bater em casa. Então, se você fizer ela congeladinha e bater com uma banana já congelada, também fica uma boa opção para ele ficar mais natural, tá? Então já tô dando essa dica aí adiantada pro verão, porque eu sei que é uma coisa que as pessoas que vocês gostam, né? Que Não, eu o também pessoal ama gosto. de dica de verão, hein? Tanto Pra o ano chegar todo. trincando. Pois é, falando em verão, já tem a galera focada aí Pro projeto no verão? projeto verão, já tem a galera focada em terminar o Natal, por exemplo. Para no Natal já receber elogios, né? Principalmente no ano em que muitas pessoas vieram ganhando peso, também tem uma galera que está me surpreendendo aí, que Mas vai. esse negócio o calendário, o jeito que fizeram pro projeto verão é meio maldade, porque as festas do Natal e do Ano Novo já é perto das férias do verão. É a maldade, a pessoa acaba engordando e sofre depois para emagrecer para ir pra praia. Eu vou até citar uma coisa que está acontecendo agora nesse finalzinho aí do ano, né? Que nesse mês, desde o comecinho de novembro, eu já comecei re- a combinar com algumas pessoas retorno em janeiro, né? E elas falaram, aí algumas falaram assim para mim, mas janeiro vai ter um Natal, e o que eu vou fazer? Aí eu já comecei a dar aquelas recomendações de Natal. Foi até o momento que eu pensei assim, gente, o ano tá acabando, né? A gente já tem que pensar em umas receitas fit de rabanada, umas outras coisinhas assim, né? Mas igual eu falei, eu tenho que parabenizar vários dos meus pacientes, parabéns para vocês aí que mesmo com, né, mesmo Sobreviveram com na pandemia. pandemia, Tem que fazer uma blusa escrita, sobreviver à pandemia. seria Essa é mais uma ou blusa, menos né? isso. Seria mais ou menos isso. Mas assim, ó, teve uma galera que era focada para ganhar massa, enfim, continuou fazendo exercício em casa. Então, parabéns para essa galera, né? Somos aí, pode até colocar, somos do hashtag Funcional em Casa, também sou desse time. Aqui E já tá começando algumas perguntas algumas aqui, deixa eu perguntas ver. aí. Deixa eu ver. Não, acho que aqui tá a Maria Fátima Nunes aqui falando. Te amo, doutora Débora, aqui Ah, de que linda! Tô Brasília. morrendo de saudade de você. Aí ela falou assim: temos muito açaí natural, polpa que realmente podemos bater com banana, nanica, leite, em pó Em e pó e granola. granola. Olha um exemplo que eu esqueci de citar, é o granola. Eu até Foi bom você me lembrar, viu? E é forte, Que né? a granola a gente pode bater e ela dá uma engrossada. E a banana nanica que ela citou, se você congelar ela e bater com a polpa, ela vai parecer um sorvete. Então, o que você faz? Você bate no liquidificador, no Aham. processador, com a banana congelada, né? E depois você leva novamente para o congelador, porque se você deixar embaixo, ela vai parecer um creme, ela não vai ficar Uhum. com esse formato de sorvete. Então, você bate e volta para o congelador. Se bater com granola, melhor ainda, porque dá uma adoçada melhor, tá? Então,
Maria de Fátima, muito obrigada pela dica e um beijo para você. Tô morrendo de saudade. Aqui a Nai mandou também Castanha do pergunta. Pará, ela falou aqui também, ó, com castanha do Pará, castanha de caju também fica muito boa, só que a castanha de caju ela puxa um pouquinho o sabor do açaí, tá? Mas também dá para bater com ela. Ah, o Antônio mandou aqui, lindo cenário, de parabéns. Tá o novo cenário aí. Obrigada. Vocês estão vendo em primeira mão o nosso novo cenário, Quem gostou do né? cenário, comenta aí. Quem gostou do cenário, comenta aí. Dá uma hashtag aí, gostei do cenário. Quem gostou. Aqui na Costa. Nai Costa que mandou. Ela mandou aqui. Então, eu poderia substituir pelo menos uma vez por semana a fruta para o pré-treino por um açaí de 100, 200 ml, nesse caso de acompanhamento, né? Acho que depende, a quantidade depende de pessoa, precisa de um Assim, acompanhamento, né? depende do seu objetivo, E do tá? perfil da pessoa, Se eu né? não me engano, a Ana é minha paciente. Se eu não me engano, ela é minha paciente. Mas assim, depende. Um exemplo, seu objetivo é emagrecimento e o horário é um horário de lanche, né? Um horário da tarde, que você já tem um tempo que fez a última refeição. Então, realmente, você poderia usar o açaí. O que a gente precisa ajustar é a questão da quantidade, né? Mas, assim, realmente, em torno de até uns 200 ml é um bom pré-treino, tá? Outra dica também de usar o açaí para quem usa suplemento, por exemplo, quem usa whey protein, quem usa albumina ou a própria creatina, mesmo sendo a quantidade de pozinho bem menor, então dá para bater com o açaí, tanto como um pré-treino ou como um pós-treino, tá? Bater com a polpa. Aí, como eu falei, a questão do ajuste é em relação à quantidade, tá? Geralmente em torno desses 100, 200 ml, né? Até 200 ml, para quem busca o emagrecimento e esse pré-treino é no horário que for, seja longe dos horários das refeições, então é tranquilo, tá? Aqui, ó, o Alex tá dando boa noite, doutora Alex Teobaldo. Boa noite, Alex. O Alex é um ótimo exemplo, porque assim, o Alex ele vem perdendo. Acredito que hoje ele já deve ter perdido mais de 30 quilos aí Nossa ao longo senhora. desse Não, não, ano. não, espere, Então, a salva de palmas. vamos para palmas Não, para o Alex. 30 quilos na Mais de pandemia. 30 quilos, Nossa senhora, tem né? gente que tá engordando é 30, ele tá perdendo Perdeu 30. mais de 30, tá? Então, parabéns, você tem a estrelinha da Nutri desse ano, estrelinha 2020, né? Um abraço para você. A Maria de Fátima falou que continua mantendo peso. Também fiquei muito feliz, conversamos até no WhatsApp antes, ela tinha falado isso para mim. Falei, muito bem, continuem se cuidando, tá? Outra coisa importante, para quem, por exemplo, veio durante o ano ganhando peso, ou também teve uma galera que o objetivo era engordar e acabou tendo dificuldade, acabou foi emagrecendo, enfim, né? Porque às vezes nem sempre o objetivo da pessoa é só o emagrecimento. Tem gente que quer ganhar massa, tem gente que quer, né, engordar, enfim, tá? Mas quem não conseguiu, hoje é que dia? 23, né? Quem não conseguiu Uhum. ainda chegar o peso que deseja, ou não conseguiu, assim, esse ano, eu sei que realmente está sendo ainda, né, muito turbulento, então tem as dificuldades, mas você ainda pode começar hoje, tá? E não só em questão de alimentação, em questão de qualquer outra coisa. Se você, assim, eu queria ter feito isso em 2020, não fiz. Para agora, quando terminar o nosso podcast, então você senta, pega um papelzinho e fala assim, tá, o que que aconteceu que eu não consegui seguir o meu projeto? Então você vai parar, anotar, e você vai ver assim, e o que que eu posso fazer antes mesmo desse ano acabar para eu conseguir? Quer ver um exemplo? Engordei nessa pandemia, fiquei em casa, fiz home office, enfim, engordei. Então, o que que eu fiz? Parei de fazer atividade física. Então, o que que você vai pensar assim? Eu não quero voltar para academia. Eu não quero fazer, sei lá, uma corrida na rua. Então, o que que eu posso fazer? Vou fazer um exercício em casa. Nunca me exercitei na vida. Então começa fazendo aqueles hitzinhos, né? No Aham. YouTube tem vários, não só YouTube, enfim, você joga aí na internet. Tem alguns exercícios que você consegue fazer, até um trotezinho, umas corridinhas paradas você consegue fazer. Então esse é um exemplo.
Outra coisa que você pode fazer também. Ah, comi muito mal, não, não, não. Então você veja assim, ó. O que foi que eu fiz de... que foi na minha alimentação que mudou, que fez com que eu engordasse aí durante o ano? Então, por exemplo, fiquei de home office e esqueci de tomar água. Porque lá no trabalho eu bebia muita água porque eu tinha garrafinha do lado, né? Falar em água, ó. Primeira vez que eu vou tomar água aqui, tava esquecendo, então foi bom eu falar que eu lembrei agora. Em falar em aviso aí, quem não é inscrito aqui no canal, que a gente começou hoje o podcast, a gente vai estar postando direto, se inscreva aí, aperta o botão de inscrever aí, para você sempre estar acompanhando os novos episódios, aperta o sininho, né, para o YouTube acabar recomendando, que o YouTube acaba recomendando os vídeos, aí como a gente tem esse trabalhando todo, arrumar o cenário, aí você aperta o sininho e daí você apoia aí. Alex respondeu aí, quanto que ele perdeu aí, ó. 41 41 quilos. quilos, Eita, poxa! 2020. Alex, tu tá com tudo, hein? Parabéns novamente, porque se o Alex realmente eu acompanhei, né? As psicólogas da clínica, eu vou até citar a Paula, que foi uma pessoa que veio, né? Nós viemos juntas acompanhando ele durante todo esse processo. Então, ele merece nossos parabéns, merece ser citado sempre, tá? Para vocês verem que as pessoas verem. Eu fico emocionada, tá vendo? Eu vou chorar. Quando vocês fazem isso, eu fico muito, muito feliz, eu fico emocionada. E que assim, é um exemplo de superação própria. Eu não falo assim nem para mostrar, né, para as outras pessoas, mas é um exemplo de que assim, se eu quero, né, eu posso. Então, procuro ajuda. Nós todos juntos e trabalhamos em cima disso, né? Tanto a família dele, eu, a Paula, o doutor Renato, enfim. Então, eu acho que acredito que eu falo isso por todos, estamos muito felizes com o seu resultado. Estou falando aqui do Alex, mas isso engloba todos vocês que eu atendo, sabe? E só de falar, eu realmente fico emocionada porque vocês são muito importantes. E principalmente quando a gente sente que está fazendo diferença na vida de vocês, é uma gratificação muito grande. Então, assim, obrigado por confiarem, né, aí no meu trabalho, por confiarem em mim. Por exemplo, coloco arroz na dieta, sim. Brincadeiras à parte. E assim, vocês confiam em mim e vejam que realmente dá para emagrecer saudável ou dá para ganhar peso saudável, enfim, independente do que vocês desejam, tá? Então, assim, mais uma vez, palmas aí pro Alex e para todos vocês aí ao longo da nossa caminhada. A Maria de Fátima que tá elogiando aqui o cenário, parece desenho de arquiteto, tá ótimo o seu cenário, mas o meu tá melhor. Ah, que Tá, linda! falando, tô vendo você, minha nutricionista, super profissional, mas com carinha de bebê. Oh, obrigada. Eu sinto tanta falta. Eu vou citar isso daí, porque uma coisa que eu sinto muita falta na questão da pandemia é o abraço dos meus pacientes, sabe? Uhum. Assim, o aperto. Olha, uma coisa tão simples que eu sinto muita falta, que é o aperto de mão. A gente aprendeu a fazer isso aqui, né? A gente O aprendeu a fazer isso toquezinho, né? aqui, mas eu sinto falta. Então, assim. Às vezes a pessoa tá saindo, eu falo assim, olha, eu não posso te abraçar, mas sinta-se abraçado. Que a Maria de Fátima, ela lembra, eu já abracei muito ela aí, ao longo das consultas. É que é mesmo no seu Instagram falar em termos de superação, que você colocava, né, o superação da semana, o paciente que superava, passava suas barreiras, que ele vinha no consultório com alguns objetivos, você tirava uma foto junto com ele e postava, né, para até estimular ele a Sim, sim, servir de continuar exemplo passando, para servir outras de exemplo e ele pessoas. continuar passando as suas barreiras, suas metas que ele deseja alcançar. Sim, outra coisa que, né, a gente acaba sentindo falta, inclusive assim, nos atendimentos, por exemplo, nos atendimentos online, que a gente faz em chamada de vídeo e tudo mais. Nossa, que vontade de estar ali. Você não tem noção da saudade que eu sinto. Até de falar assim, e aí, vamos lá, por exemplo, no retorno, né? Bora lá, vamos pesar aí, vamos ver o que rolou, né? Durante o mês. Eu sinto falta dessas coisas. Mas, assim, estamos aí torcendo para que tudo volte ao normal. Eu vi que perguntaram, né, se eu estou atendendo presencialmente. Uhum. Continuo atendendo presencialmente, lógico, com todas as medidas
medidas de cautelares, né, de saúde. Mas enfim, igual eu falei, ainda dá para pensar aí em chegar o Natal igual eu brinco lá. Dá para você chegar aí no Natal, se arrumar, nem que seja se arrumar para ficar em casa, né? Postar aquela foto bonita e todo mundo assim, nossa, como você não engordou na quarentena? Não acredito. Nossa, como você emagreceu na quarentena? Então, ainda dá tempo, né? Então, vai seguindo essas dicas aí que eu fui comentando. Por exemplo, uma coisa que igual eu falei da questão da água, então eu vejo que teve muita gente que ou deixou um pouco a desejar, ou então conseguiu tomar um pouco mais por conta da, desse período em casa, enfim, né? Também veja como é que está o seu consumo de frutas, por exemplo. Tem muita gente esquecendo aí de, de comer de comer fruta, acorda mais tarde. Vou citar um exemplo. Tem uma galera aí que acorda mais tarde e já começa a se alimentar pelo almoço. Isso não é errado em si, né? Mas você pode muito bem colocar, por exemplo, não comi uma fruta pela manhã, então vou comer essa fruta depois do almoço, ou vou, mesmo que eu comece minha refeição meio-dia, vou começar comendo a fruta, tá? Então, cuidado. Anote, veja aí quantas vezes você tem consumido fruta no seu dia. Isso é um exemplo. Outra questão que é bom comentar, a questão dos deliveries, certo? Que muitas pessoas começaram a pedir mais comida, né? Verdade, aumentou. E tem uma opção, eu até falei sobre isso já no Instagram, vou falar aqui. Você já viu que lá tanto... Posso falar o nome de alguns... De alguns aí? Nesses aplicativos para você pedir comida, tem várias opções, Isso. né? Não tem só Tem fast uma food. aba, sim, tem uma aba, eu acho que eu já vi em dois aplicativos, eu tenho certeza. No Uber Que Eats, ele, o no Uber iFood Eats tem. e o iFood, tá? O Rap eu não tenho certeza. Nem no Pop, tem o Pop agora também, né? Começou por agora, né? Pop Food. Mas eu tenho certeza que nesses dois que eu citei, eles têm uma aba que é saudável, tá? O do iFood acho que é escrito saudável, no Uber Eats eu esqueci como é escrito, mas é uma abinha que tem até uns vegetais. Então, nessa aba, você consegue, ele já te dá uma lista de locais que tem uma alimentação de linha saudável. Ou de pratos também que tem essa linha. Porque às vezes é um lugar, por exemplo, ele te mostra uma hamburgueria, né? Mas nessa hamburgueria, ela tem um prato que é o hambúrguer sem o pão. Então, quando você clica nessa listinha de saudável lá no aplicativo de comida, ele vai te dar essas opções, ou de pratos, que são mais saudáveis, ou de locais que já servem toda a alimentação mais saudável. Então, uma dica, se você quer pedir fora, principalmente para quem pede delivery com uma frequência um pouco maior, então recorra a essas abas, tá? Então não é desculpa você falar assim, que porque eu peço comida, ou porque antes a desculpa era porque eu como muito fora. Então não é desculpa mais, né? Porque tem essas opções. Eu digo por mim, porque eu já pedi, já postei no Instagram também algumas vezes, que acontece alguma coisa. Esses dias eu saí de casa com toda com a minha marmita, com todos os lanches. Até o meu café da manhã estava lá dentro. Eu simplesmente esqueci. Coloquei em cima da mesa, passei com a outra bolsa, com o notebook e tudo mais, e deixei em cima da mesa. Então, assim, eu tive que recorrer à alimentação fora. Só que eu vou até citar o que eu fiz nesse dia. O que eu fiz? Eu pedi ovos na padaria, né? Aí uma dica que eu vou dar, pede pra moça fazer no cantinho da chapa, porque eles nunca usam o cantinho da chapa. Boa dica isso aí. Então, o Essa aí eu cantinho vou da anotar, vou chapa, anotar. ele não vai ter aqueles restinhos de pão, aquele resto da margarina, não, né? Então, pede pra moça lá, principalmente se for de manhã, pede lá na padaria para fazer no cantinho da chapa. Então, eu comi ovos, né? E tava gostoso? Tava bom. Salzinho, só um salzinho. E opção também de tomar o café sem açúcar, tá? A maioria dos estabelecimentos, eles têm uma garrafa de café com açúcar e uma garrafa sem açúcar. Então, você pode estar pedindo, eu tenho que tomar café da manhã fora. Pergunta, às vezes tem a opção de sem açúcar, Verdade. né? E
Lanche, questão de fruta, por exemplo, lá perto eu sempre vejo se tem algum supermercado ou algum verdurão perto. Então fica mais fácil de você comprar alguma fruta ali, por exemplo, na hora do almoço, vou lá e comprar coisa que dá para você comer num dia só, entendeu? Você compra lá 2 ameixas, pronto, você comeu à tarde. Você vai pedir, igual eu falei, vai pedir um delivery, você tem opção de lanches, você tem opção, cara, você tem opção, eu postei esses dias. E Você me enviou, né? falar nisso, fala para aquela câmera, não. Você tem que olhar naquela câmera. O que que você recebeu? Naquela dali, ó. Naquela A sua ali. câmera é aquela dali, ó. O que que você recebeu de surpresa lá e o bilhetinho que eu mandei para você? Justamente no dia que eu esqueci a comida, né? Eu recebi, tem que falar do bilhete, né? Eu recebi de lanche da tarde, tá? Se você quer presentear a pessoa que você ama, sigam essa dica. Eu recebi um suco, né? Um suco detox, acho que era 500 ml, né? De suco verde, né? Suco detox, com um sanduíche de queijo, tá? Sanduíche, né? De pão integral com queijo. Então, foi uma E o opção que bilhete? substituiu bem Não, você não falou do o bilhete. bilhete. Eu quero ver na câmera é É o bilhete. verdade esse bilhete? Eu não quero saber do que foi detox, não. Eu quero saber do bilhete. Com o amor do seu namorado. Então fica de dica aí. Pra que presentear a pessoa, né? Não presentei a pessoa que você ama com um monte de chocolate branco que nem é feito com cacau, né? Presentei ela com suco detox. Tá? Brincadeiras à parte, mas dá sim para o que eu quero dizer, assim, englobando tudo, né, em resumo, é que dá sim para você ter opções melhores mesmo comendo fora, tá? Então sigam essas dicas. Quero até compartilhar uma coisa que eu descobri, agora real, por essa câmera, que eu posso É, a falar? sua é Tá. aquela dali. Eu descobri no dia que eu esqueci a minha marmita, eu descobri que eu sou chamada nessa padaria como a moça dos ovos, tá? Por quê? Porque um dia anterior eu comprei lá esses mesmos 3 ovos no lanche da tarde, né? E o dono lá da lanchonete não estava. Eu fui lá à tarde, comprei meus ovos mexidos e o dono da lanchonete nesse dia ele tinha faltado. Tá? No dia seguinte, foi o dia que eu esqueci o meu marmitão e aí eu fui lá de manhã pedir os mesmos ovos. Aí ele virou para mim e falou assim: "Ah, você veio aqui ontem, né?" Eu falei assim: "Vim, mas o senhor não tava." Ele falou assim: "Não, mas eu sei que você veio, porque quando eu fui pegar as anotações dos pedidos de ontem, aí tava lá, 3 ovos mexidos." Aí eu perguntei para as meninas: "A moça dos ovos veio aí ontem, né?" Aí elas disseram que sim. Eu falei assim: "Ah, então vocês me chamam de moça dos ovos, né?" Ele falou, aí ele começou a rir, né? Ele falou assim: "A gente te conhece por causa do." Porque a única pessoa, nisso eu fiquei triste, porque eu também sou a única pessoa que faz esse pedido lá, tá? Então, vou recomendar aqui novamente. Vai na padaria, vai na lanchonete, enfim, peça ovos mexidos no cantinho da chapa, tá bom? Então anotem essa dica aí no caderninho, né? Tem mais perguntas aí? Tem aqui, ó, Alex aqui agradeceu aqui as palmas que deram para ele. A Edilene Souza mandou boa noite. Ela fez uma pergunta interessante. Qual a diferença do leite em pó para o leite líquido? Ela quer saber, a dúvida dela é qual a diferença do E do leite em leite em pó para o pó leite para o líquido? leite A líquido. Edilene. Essa, boa Edilene, noite. antes de você responder essa pergunta, você é inscrita no canal? Tem que saber, você é inscrita. Então se inscreva agora. Eu gostei da pergunta da Edilene, então assim, eu vou dizer assim, vai ter gente que vai falar assim, eu não acredito que era isso. Mas a única diferença é só a, é só a forma do leite, tá? A única diferença é essa. É só que não tem para explicar o mais rápido possível. É só que o leite em pó nada mais é do que o líquido que passou por um processo um processo na indústria para ficar com esse formato, né? Para mudar a sua forma original. É só isso. Então ele não vai ter diferenças
em questão de propriedades. Tanto é que se você pegar um rótulo, vou dar um exemplo simples. Se você pegar um rótulo aí do leite em pó e do esse leite que eu tô falando é o leite de caixinha, né? O leite pasteurizado, tá? Então, eu tô falando desses dois leites, não tô falando do leite lá que você tira na hora da vaquinha, quentinho, não. Não tô falando desse leite, não. Tô falando do leite da caixinha e do leite em pó da latinha, né? Então, se você pegar o rótulo dos dois, eles vão ter basicamente as mesmas quantidades de tudo, tá? A quantidade do carboidrato, que seria a lactose do leite, a quantidade da proteína também vai vir mais ou menos a mesma coisa, que seria em torno de umas 3 gramas para 200 ml, tá? Então, a única diferença desses dois é só a forma. Então, você pode tomar tanto o líquido quanto o pó. Aí, o que que acontece? Em alguns planos alimentares, em algumas dietas, que a gente quer reduzir o consumo do leite, aí isso você tem que para você compreender melhor, né? Edilene, né? Que perguntou? Uhum. Edilene. Então, se você, por exemplo, se para a sua dieta a gente vê que você precisa reduzir um pouco do consumo de leite, por que que nós indicamos usar o leite em pó? Porque quando você usa o leite em pó, você consegue usar menos quantidade para ter o mesmo sabor. Como que seria isso? Por exemplo, eu só gosto de tomar o leite com café. Se você for colocar o leite, né, usar o leite líquido, e principalmente, por exemplo, usa o leite líquido com café solúvel, um exemplo. Então, você vai colocar os 200 ml do leite, né, para colocar esse café dentro. Agora, se você tem que reduzir essa quantidade de leite, por que que a gente vai usar o em pó? Porque o em pó, você vai fazer como? Supondo que você vai fazer com café solúvel. Então, você vai fazer a mistura do café solúvel na água primeiro e depois você adiciona uma colher de sobremesa ou uma só de sopa do leite em pó. Então, você vai ter um pouco menos de caloria, porque eles precisam ser 2 colheres de sopa para dar as mesmas quantidades dos 200 ml do líquido, né? Então, quando você coloca menos dessas 2 colheres, você está reduzindo tanto questão de caloria, questão da lactose dele e tudo mais. Então, a diferença, se você, né, conseguiu entender aí, você responde aqui para mim, tá? Mas a diferença seria essa. A questão de quando você consegue, que o leite em pó, você consegue reduzir um pouquinho mais o consumo dele. E aí, para algumas dietas, isso é benéfico, tá? Mas se você pegar a mesma quantidade de um e de outro, né, dissolver 2 colheres de sopa do leite em pó com os 200 ml do leite líquido, aí não vai ter diferença nenhuma, ok? Espero que você tenha sanado aí sua dúvida. Foi a Edilene que mandou, né? Isso. Edilene. Edilene, coloca aí nos comentários se a sua dúvida foi sanada, se tá tudo ok, tá? Coloca aí. E se inscreva, hein? Eu vou cobrar, hein? Aqui, ó, é Eliane Ferreira. Mandou uma pergunta aqui. Eu acho que ela tá interessada sobre bariátrica. Assim, sobre o ganho de peso pós-bariátrica que ela tá O perguntando. ganho de peso. Sobre a bariátrica em geral, eu vou falar assim bem rápido, porque é uma coisa que a gente pode falar, né? No próximo podcast, a gente pode englobar mais sobre isso. Então, quem tiver perguntas aí sobre bariátrica, já pode deixar aqui no chat para a gente Aham, responder no próximo podcast? aham. Pode, né? Então, se você tiver alguma pergunta sobre bariátrica, especificamente, você pode deixar todas as perguntas aqui no chat que a gente que eu vou falar sobre isso no nosso próximo podcast, tá? Ou então lá no Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, é só seguir lá, Débora Sateles, Uhum. ok? A Cíntia mandou, Então, mandou um coraçãozinho aqui falando que você é a melhor nutri do mundo. obrigada, Cíntia, boa A noite. Flora mandou parabéns, falou que lindo, com chat ao vivo e tudo. Obrigada, Flora, boa noite, beijo. Então, só para eu falar um pouquinho sobre a pergunta da Eliana, né? E aí no próximo nós falamos mais, tá? Então, já deixa anotado aí na próxima semana. Então, o que acontece com o reganho, né? Algumas pessoas têm esse reganho, por quê? Porque quando você faz a cirurgia bariátrica, o seu estômago ele vai ficar um pouco menor do que ele era.
Se ele fica menor, você comporta menos alimentos, ok? E a partir do momento que você volta a se alimentar, porque você fica um tempo de dieta líquida, enfim, depois a gente fala mais explicadinho sobre isso. Você vai ficar um tempo de dieta líquida, porque seu estômago tá menorzinho, né? Tudo mais. E aí você vai ter naquele processo igual a gente faz com criança, de reintrodução alimentar. Então você começa a comer coisinha pastosa, depois você começa a comer sólido, começa sem poder comer alguns alimentos. E a partir do momento que você, em torno de uns 6 meses, vamos dizer assim, você já consegue ter uma alimentação mais normal, tá? Então, em torno dos 6 meses, o seu estômago, a partir do momento que você vai comendo mais, ele vai aumentando um pouquinho de tamanho. Por que que umas pessoas... Aí é onde entra, que umas pessoas vão ter reganho e outras não. Porque... as pessoas que meu estômago já começou a aumentar um pouquinho, estou conseguindo comer um pouco mais. Se você começa a comer mais do que você vinha comendo, sei lá, ao longo do ano inteiro ou de um ano e meio inteiro, você entende que você está colocando mais calorias aí também, né, no seu estômago em si? Então, quando você Então, quando você começa a se alimentar normal, se você comer além do que você precisa e for aumentando o seu estômago, obviamente vai chegar um período que você vai acabar engordando. Mas você vai engordar por quê? Vai ter esse reganho por quê? Pelo que você tá comendo, se for acima do que você estava consumindo antes, tá? Então, qual que é a dica que eu tenho para você que é pós-bariátrica, né? Principalmente nos primeiros 2 anos, que é onde a gente precisa estabilizar o peso. Então, é o momento que você precisa ter muito cuidado com o que você consome. Então, é onde a gente sempre fala. Cuidado para você não voltar a consumir açúcar, cuidado para você não voltar a consumir doces, cuidado para você não voltar a consumir refrigerante, excesso de massa, de fast food, né? Porque você tem que entender que por mais que você, após a cirurgia, volte à sua vida normal, se você comer coisas que você comia antes e que te fizeram engordar a ponto de chegar a fazer a cirurgia, isso pode acontecer novamente. Você tá aqui o fato de que eu tenho alguns pacientes que chegaram para mim, né? Chegaram no meu atendimento já vindo de 2 cirurgias bariátricas, ou que vieram de um balão gástrico primeiro e depois a bypass, enfim, né? Então, assim, esse assunto é um assunto que dá para a gente tirar praticamente um podcast inteiro só para falar sobre isso, tá? Então, quem tiver alguma pergunta aí sobre bariátrica, pode deixar que no próximo podcast aí eu vou estar falando mais sobre o assunto, tá bom? E A Maria tá elogiando o batom, falou que tá batom bonito. aqui vocês podem ver a boca da Nutri, né? Sem preenchimento. Obrigada. Bom, deixa eu só perguntar aqui para o Henrique, nosso podcast está finalizando o horário dele? Se o pessoal tiver mais algumas perguntas para mandar. Não? Então, quem tiver mais alguma pergunta, pode ir mandando. A Eliana agradeceu. Se tiver mais alguma pergunta em relação à bariátrica, pode deixar aí, tá? Outra coisa, falando sobre reganho, mas não só para quem teve bariátrica, tá? Uma coisa que eu vejo bastante acontecer é que vocês, um exemplo, vocês começam o tratamento,
algumas pessoas, tá? Quando eu falo vocês, não é todo mundo, não. Vocês vão falar assim, comigo não foi assim. Então, assim, algumas pessoas, elas iniciam o tratamento e vão fazendo tudo certinho, tá? Então, começa assim, eu comecei, entrei, sei lá, entrei na academia e tô fazendo a dieta certinha e começa perdendo peso e tá indo tudo bem, tararana. Enquanto a pessoa tá perdendo, ela continua indo, ela continua, continua, sabe, disposta e, né? E aí, o que a gente vai mudar esse mês? Taranana. Quando começa a dar uma estagnada no peso, aí a pessoa já fica assim, não tô perdendo mais, não vou voltar mais. Eu não tô perdendo mais, então vou chutar o balde. Se eu não tô perdendo, eu vou voltar a comer besteira. E é aí onde a pessoa engorda novamente. Então, tenham muito cuidado. Por que que o acompanhamento é importante? Tem pessoas lá, tem pessoas que eu acompanho desde o meu primeiro dia atendendo. Então, tem pessoas que já vêm de anos, de mais de 3 anos, né? Consultando. Então, porque isso é muito importante você entender que realmente tem fases que o organismo ele dá uma estagnada, mas que é onde a gente muda a estratégia para a pessoa voltar a perder peso, ou então é onde a gente, né, onde a gente vai voltando, chega um ponto que a gente vai até voltando a incluir refeições livres. Então eu quero. Falando dos seus pacientes, tem alguma história de superação que fica muito marcante aí dos seus pacientes? Alguma história que é bem marcante que você não consegue esquecer de algum paciente que conseguiu superar ao longo desses anos que você atendeu algumas pessoas? Nossa, assim, tiveram várias histórias, assim, vários momentos, várias histórias que para mim foram emocionantes, como eu citei a do Alex, que eu quase chorei aqui, mas eu quero citar uma coisa que foi que foi mais diferente, que não é a questão da superação em si, de emagrecer, etc. Foi quando eu atendi uma paciente com Alzheimer. E ela chegou sozinha, então até hoje ela nunca foi com acompanhante, tá? Não vou citar nomes, mas ela chegou sozinha com um episódio de Alzheimer. Então ela soube me dizer, né, que estava com Alzheimer. Ela conseguiu levar a lista para mim dos exames e a lista do que ela tinha, do que ela tomava de remédio, né? Só que quando era em questão, quando eu fui conversar com ela, fazer a anamnese, que é onde eu pergunto, quem é meu paciente sabe, né? Tanto online quanto presencial. Que eu faço um monte de perguntas que vocês ficam até assim, porque ela quer saber. Que às vezes eu pergunto até assim, com quem que você mora? Aí a pessoa deve pensar assim, essa nutricionista é enxerida. Mas não é, porque assim, tudo faz diferença, né? Eu preciso saber até quem prepara sua alimentação, quem faz, né, sua comida e tudo mais. Enfim. E então, quando chegou na hora de perguntar, por mais que eu perguntasse, teve uma hora que ela falou assim, que eu perguntei sobre evacuação, enfim, né? Se ela lembra, se ela vai no banheiro todos os dias e tal. Ela falou assim, doutora, eu não posso falar, porque eu não lembro. Eu não sei se eu tomei café da manhã. Aquela senhoria que esquecia, né? Isso. E ela falou assim, eu não sei se eu tomei café da manhã. Eu não sei se eu almoço todo dia. Não sei se eu bebo água. Não sei dizer se meu xixi é claro. Então, assim, tudo ela meio que, né, não lembrava. Então E aí, foi um acompanhamento que você teve que se readaptar, né? Porque não era uma coisa comum, né? Um paciente não lembrar das coisas. sim, foi o meu primeiro caso, né? Eu já atendi outros casos de Alzheimer, mas que, assim, a pessoa foi com acompanhante e o acompanhante falava, cuidava da alimentação dele e tudo mais, né? Eu lembro de dois senhores, né? De outras duas senhoras, mas ela foi um caso diferente. Então, ela chegou para mim com a lista de doenças, falando que tinha Alzheimer e que não se lembrava nem, né? Não tinha nem como me falar como que estava sendo a alimentação dela, a rotina dela. Então eu tive que totalmente me adaptar ali na hora, né? Naquele momento. Aí você colocava os E bilhetinhos o que que na geladeira para facilitar para ela, né? Você fez a dieta para ela colocar e ir marcando, né? Quando eu comia. fiz? E assim, ela saiu de lá com pastinha cheia de papéis. Então, o que a gente fez? Eu coloquei para um mês, eu lembro que era bem no comecinho do mês, então eu fiz um calendário do mês todo, tá? Então, isso é bom para as pessoas verem que tudo é bem individual. Então, eu fiz um calendário com várias perguntas. Então, e ela tinha que marcar com X, era tudo bem mais fácil. Então, por exemplo,
ela marcava com X se ela comeu fruta, né? Ela marcava com X. Então, naquele dia, aí tinha a listinha. Eu não vou lembrar todas as coisas, mas eu lembro assim, que tinha a listinha da fruta. Então, se ela comeu fruta, ela marcava um Xzinho. Se ela bebeu um copo de água, ela marcava um Xzinho. Se ela foi no banheiro esse dia, né? Ela marcava um Xzinho. Então, tudo era fácil. Se ela almoçou, aí ela tinha lá a tabelinha do que era para ela almoçar. Então, ela conseguia almoçar aquelas coisas, né? E ela marcava, assim, um joinha, ou então, tipo, um coraçãozinho, né? Se ela conseguiu fazer aquela refeição igual eu coloquei. Então, foi totalmente foi uma adaptação total. E aí, quando ela voltou em um mês, ela voltou com aquela lista para mim, né? Então, com aquelas listinhas que ela trouxe, tudo grampeadinho, então deu para entender como que era a rotina dela, até a questão de exercício. O dia que ela fazia um exercício, que ela ia para casa da irmã dela, isso eu lembro, que era para casa da irmã dela. O dia que ela ia, ela marcava, como se fosse tipo a caminhadinha do dia, né? O exercício dela do dia. Então, foi um dos atendimentos mais marcantes que eu tive, por conta de toda essa adaptação e de ver assim que ela foi uma pessoa assim que veio de vários profissionais e aí só vinha alterar com a glicemia mais alta e era colesterol mais alto. Quando eu via a tabelinha de exames dela anteriores, então eu via que mesmo ela indo em outros nutricionistas, estava tudo aumentando em vez de estar melhorando. E ela é um exemplo de superação E para os outros. Se ela com todo esse problema, ela conseguiu, quem dirá nós que lembramos da maioria das coisas, sim, né? sim, então assim, quero, independente de falar o nome aqui, mas parabenizá-la e dizer que eu aprendi muito, mas muito mesmo. Eu lembro que eu fiz até um videozinho depois, mas isso lá no Instagram, e eu não aguentei terminar o vídeo, porque eu comecei a chorar. Tanto que eu comecei a falar e do meio pro final eu não publiquei, né? Era stories, e eu não publiquei o restante. Porque eu comecei a falar e me deu vontade de chorar. E se eu continuar falando aqui, eu vou começar a chorar, porque eu me emociono muito. Uma coisa. Eu acho que eu faço muito, eu faço parte, é como se eu fizesse, sabe, parte da vida daquela pessoa, de tantas outras pessoas. Então, por isso que eu falo que eu sinto falta do abraço, eu sinto falta que às vezes a pessoa chegava numa felicidade tão grande. Ela era uma pessoa que quando ela chegava, ela, doutora Débora, e abraçava. E eu sinto falta disso, sabe? O abraço de vocês é mais que um obrigado, é um estímulo de tentar ajudar mais e mais pessoas. E se tiver alguma pergunta, vamos falar, senão eu vou chorar, porque vocês me fazem chorar, né? A Cíntia mandou aqui, meu casal. Ô, Cíntia, essa frase aí tá complicada. Eu vou comentar isso na sua foto, tá? Pode deixar. Tô guardando. Ela colocou aqui, OBS. Tô guardando. Tá on, né? A madrinha aqui também tá on. A Flora É elogiou a recíproco. caneca, falou que linda ela quer. Só que essa caneca aqui tem uma observação. Ela Ela é é do do outro outro podcast de podcast. entretenimento que a gente tem, que é o Joy Podcast. Se vocês quiserem, digita aí, dá uma olhada. Quem quiser assistir os episódios do Join Podcast, é onde eu falo. Aí eu não sou a nutricionista Débora Sateles, eu sou só a Débora, né? Onde a gente fala sobre outros assuntos, tá? E como eu gosto, pra mim, caneca é vida. A gente bebe água na caneca, bebe café na caneca, tudo na caneca. O Antônio está perguntando aqui para informar onde que posso adquirir a caneca. Daqui a pouco a gente vai criar no site uma área de membros, onde as pessoas, os membros aqui, podem adquirir as canecas, tanto do Joy quanto Na Medida Podcast, né? Na Medida também a gente vai começar a produzir canecas, logo chega as canecas do Na Medida também. A Flora mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que foi a filha dela que mandou. Que a mãe dela sempre dizia que chá à noite, antes de dormir, não faz bem pro sono. Se eu conheço Não tudo faz bem. bem? Peraí. Ó, Que a filha quer tomar um chá e a mãe tá dizendo que não faz bem pro sono. só para entender, que o chá não faz bem para o sono. Mas Tá. falou chá de maneira geral, assim. Tá. Então vamos lá. O chá, você tem que ver qual é o chá, porque tem alguns que realmente não faz bem para o sono. Então, vamos falar dessa pergunta específica, né? De não fazer bem.
Chá de canela. É um chá mais termogênico, que deixa a pessoa mais ativa. Então, é um chá que, se você tomar ele depois das 16 horas, realmente seu sono fica um pouco prejudicado. Você vai ficar rolando na cama, você vai ficar sem sono. Aí vai ter alguém que vai dizer assim: ah, mas eu não sinto nada se eu tomar o chá de canela. Tá, há organismos e organismos. Tem pessoas que podem tomar uma xícara de café. Minha mãe, ela fala assim, ó, você tá, para vocês verem que realmente tem casos e casos. Minha mãe fala bem assim: vou tomar esse cafezinho aqui para dormir. E ela deita e dorme. É como se fosse um calmante. Então, assim, realmente Colocou o que tem no chá dela? uma Pedra, um aí caiu, café, afundou e café. dormiu. E tem casos e casos. Então, assim, tem alguns chás que realmente é bom evitar. Então, vou citar. Falei de chá de canela. Chá verde também é um chá que te deixa mais ativo. Então, ele é ruim para o sono. Quando eu falo ruim para o sono, se você tomar a partir das 16 horas, ele já atrapalha, tá? Então, não é só tomar à noite. Se você tomar depois dos 16, ele já atrapalha. Chá verde, chá mate também. Inclusive, chá mate que a gente compra pronto, principalmente porque uns que nós compramos pronto já em garrafinha, eles, além de atrapalhar o sono pelo mate em si, ele ainda vai ter açúcar. Que o açúcar também é algo que nos deixa um pouco mais ligado, tá? Então, por exemplo, comer sobremesa à noite, ou tomar um chá com açúcar, independente do chá, se você tomar ele com açúcar, ele atrapalha um pouco mais o seu sono, tá? Então, chá verde, chá preto, chá mate, chá branco, chá vermelho, né? Eles atrapalham um pouco o sono, sim. Então, se você estava tomando alguns desses chás e sua mãe disse que fazia mal para o sono, é porque realmente esses que eu citei fazem um pouquinho mal para o sono, tá? Salvo algumas pessoas que não sentem nada, né? Mas são casos bem específicos, tá? Aproveitando essa questão do chá, vou falar sobre outra coisa também. Antes de você começar aqui, eu acho que o Fagner mandou aqui, que falou até que enfim consegui conectar aqui. Até mandou uns risos aqui. Abraço, meus queridos. Abraço aí, Fagner. Abraço, Fagner. Aí quem quiser ainda pode entrar, manda pro amigo, compartilha. Ei, Fagner, já se inscreva, né? Se já entrou, já mandou um abraço, tem que se inscrever. Sim, quem quiser também, Fagner, nosso amigo, né? Quem quiser conhecer as músicas dele também, é só clicar na carinha dele aí no nosso chat, né? Pode mandar sua pergunta. Eu lembro que teve uma live que o Fagner foi nosso exemplo da live, né? Tudo eu falo citava o Fagner. Vamos dar de exemplo o Fagner aqui. Vamos colocar o Fagner para academia. Vamos dar tal exemplo O de Fagner parece pré-treino. que vai iniciar uma Fagner, uma Fagner, não, uma live Ele, cantando, né? Não sei se ele começou. ele Fagner, fez comenta aí ontem. se ele já Ontem fez. ele fez achei muito lindo. Então, assim, quem quiser, depois a gente coloca posta lá no Instagram, que ontem foi uma live beneficente, né? Que eles fizeram lá no Facebook para arrecadar mantimentos para as pessoas aí por conta da pandemia. Então, o que mais aí? Ó, informa como posso adquirir esse. Quem perguntou isso Já aí? respondi já. Do copo já, da Do caneca já. corpo. Ah, do copo. Eu entendi corpo. Eu entendi lindo corpo. Eu falei assim, corpo do Henrique é o corpo meu? Desculpa. Aí ele falou assim: meu sonho era ter uma caneca dessa para tomar um chá. Tamo junto. Tamo junto, né? Aí assim, ó, quem quiser tomar um chá, né? Ou tomar um chazinho à noite, por exemplo, para dormir, vou falar uma coisa que é muito importante. Suco de maracujá, ele não dá sono. O que dá sono é o chá da folha do maracujá. Então tem uma galerinha que fala assim: ah, vamos tomar um suquinho aqui de maracujá para dormir. Pode fazer efeito, mas o efeito é pelo seu psicológico, de achar que o maracujá tá fazendo efeito. Mas o que dá o efeito mesmo é o chazinho da folha do maracujá, tá? E mais alguns outros chás que a gente vai falando aí depois, né? Falando, né? Aqui, ó. Ah, ele tá falando aqui que a live dele foi ontem, foi solidária, né?
Ah, bacana, Fagner. É bom nesse tempo de pandemia, né? As pessoas a pensar um pouco nas outras, né? Fazer uma live Sim, para é ajudar as importante pessoas. também falar que num momento igual a gente só fala assim, ah, tem muitas pessoas aí engordando na quarentena, não, 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 não. Mas se você for parar para pensar, tem muitas pessoas também que é o contrário, tem pessoas passando fome de verdade por conta da quarentena. Então, quem puder ajudar de qualquer forma, às vezes você ajuda uma pessoa na sua própria rua, tem alguém precisando, ou que conheça alguém que está precisando. Então, sempre, né, que a gente puder fazer alguma coisa, tem que fazer. Às vezes você doa uma coisa simples, mas que faz tanta diferença. Um litro de leite numa casa que tenha crianças já faz diferença, uma lata Isso. de leite. Para ajudar o Fagner. Fagner, se você for fazer uma segunda live aí, se quiser colocar o jabá aí, escreva aí, pô, divulga aí a sua live aí Fica à nos vontade. comentários, pode colocar aí, ó, o Fagner aí. E, igual eu estava comentando lá, esse ano, por exemplo, em uma das clínicas que eu trabalho, fez um trabalho, né, de juntar mantimentos, de juntar roupas, de juntar latas de leite, remédios, várias coisas para oferecer a abrigos, né, de crianças carentes, de famílias carentes. Então, é um ano ainda, né, que nós temos que nos solidarizar e ajudar o próximo. Se você pode ajudar, é um ano que você tá podendo ajudar os outros até com palavras, sabe? É um ano assim que eu vejo que uma simples frase que você fala para uma pessoa, você já consegue ajudar ela. É. Então, às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu não posso doar uma cesta básica para alguém. Tá, mas às vezes você não pode doar uma cesta básica para alguém, mas você pode estar fazendo a diferença na vida de uma outra pessoa, É, né? De tem aqueles hospitais que pode outra ser para forma. acompanhar, para contar história para as pessoas que estão precisando. Que tem aquele, eu acho que é Junior Achievement, que você dá aula para crianças carentes também. Não é só na parte Não é só financeira, na né? Pode parte. ser apoio de outro Sim, jeito também, né? sim, né? E, enfim, tanto é que, por exemplo, alguns. Citar esse exemplo, ajudando, né? Juntando mantimentos e dando entretenimento para outras pessoas. Então, né? Tá ajudando, além de estar dando entretenimento para uns, que, Uhum. né? Alegria, sorriso para uns, ainda tá ajudando outras pessoas. Então, isso é muito importante, tá? E citando em geral. Então, faça a diferença na vida de alguém, né? Aí, ó, o Fagner mandou uma pergunta aqui. Café em excesso pode me trazer problemas de saúde? Ele tá falando aqui. Ah, ele falou uma observação, que a live ontem dele foi ótimo. Ele teve mais de 500 compartilhamentos e tudo mais, né? Bom que ajudou muitas pessoas Muito também e divulgou bom. o trabalho dele, que ele tem uma música que Parabéns. é um chiclete que é na cabeça. Mas a pergunta dele aqui, repetindo, Wagner mandou aqui. Café em excesso pode me trazer problemas de saúde? Pode, principalmente se você já tiver predisposição a algumas doenças. Um exemplo, o café, isso não significa que todas as pessoas que tomam café vão ter algum problema de saúde, tá? Mas quem toma, uma pessoa que toma café o dia inteiro, principalmente se fizer um café bem forte, né? Ela tem mais predisposição a ter gastrite, tá? Então, tomar muito café pode levar a desenvolver gastrite ou um refluxo esofágico, que é quando você sente a comida voltando, né? Aquela sensação de que. E você não vai sentir diretamente com o café, tá? Isso é importante. Às vezes, o café tá fazendo você desenvolver uma gastrite, uma azia, um refluxo, né? Só que você não identifica quando você toma um café. Às vezes você vai identificar com outro alimento. Você vai identificar quando você tomou um refrigerante, quando você comeu uma fritura, uma carne muito gordurosa, um churrasco. Mas o problema pode ter vindo sim do café. Outra coisa, o café em excesso, igual eu até citei do chá, o café em excesso, ele também pode começar a levar insônia ou aumentar o seu estresse, aumentar seus níveis de cortisol no sangue, né? Que é um hormônio que quando está muito elevado, ele naturalmente nos faz ficar um pouco mais estressados, tá? Falando, vamos finalizar lá?
Aqui, ó. Ah, É, não sei se o pessoal tá gostando aí da live. Coloca aí nos comentários se tá gostando e tudo mais. Que deu uma repercussão boa aqui pro primeiro episódio, né? Que a gente acabou não sim, eu divulgando, quero. foi do nada, assim. Que ia fazer semana que vem e acabou fazendo Sim! hoje. Eu assim, vou até fazer uma confissão aqui para vocês, porque o projeto era para ter iniciado em dezembro, né? Enfim. Uhum. Mas eu queria tanto mostrar para vocês o nosso cenário novo, nossa nova casa, vamos dizer assim, que não aguentamos, né? Então, queria conversar com vocês também. Tava com muita saudade de estar batendo né? De estar nesse bate-papo, a gente se vê no Instagram, mas aqui a gente consegue conversar um pouquinho mais. Eu estava com muita saudade disso. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Na Medida, né? E como eu falei, qualquer pergunta que tenham até para a próxima semana, pode estar mandando aqui, pode estar mandando no Instagram também, tá? Então, quem não me, né, se você não me segue no Instagram, é só seguir lá, @Débora Sateles, tá? Meu YouTube de algumas dicas também, que não sejam nesse formato, também Débora Sateles, então vocês podem se inscrever lá também, podem continuar acompanhando por lá, né? Tá, minha água acabou? Quase Acabou. acabamos. Aí provavelmente a gente deve fazer o podcast na próxima segunda, alguma coisa. Vai ser semanal, toda semana vai ter. Aí você já se programa. Aí para vocês acompanhar e não perder, se inscreva no canal, ativa o sininho lá, o sininho, coloca todas. Aí fica mais fácil, porque às vezes o YouTube não entrega e você acaba perdendo o podcast, né? Sim, e assim você vai sempre receber a notificação lá no seu celular, né? Para sempre que tiver algum vídeo novo, alguma coisa assim, você também vai receber, tá? Porque às vezes a Nutri dá umas dicas assim de última hora, igual no Telegram. No Telegram, esses dias eu tava no Vou até supermercado, colocar aqui o grupo do no, Telegram. no, no... Quem não se inscreveu no canal é só ir lá no Telegram, tá? Um dia eu tava no supermercado e às vezes dá vontade de dar uma dica assim do nada. Então, tomando iogurte. Aí eu jogo lá. Como escolher um iogurte? Então, vou até falar aqui, né? Sempre opte por iogurte natural, tá? Porque ele vai vir sem adição de açúcares, ele vai vir sem outros aditivos químicos, tá? Então, uma dica para sempre escolher o melhor iogurte, independente da marca, tá bom? Então, não estou falando em questão de marca, mas sempre olha quantos ingredientes ele tem, tá? Principalmente porque é um dos melhores merchants para o iogurte, para ele mostrar que ele é natural. Então, sempre a marca ela vai colocar apenas 2 ingredientes. Então, mesmo que ela não escreva essa frase para chamar a sua atenção, se você virar lá e olhar o rótulo, os iogurtes naturais, você vai ver na listinha lá só dois ingredientes. Então é bem mais fácil. Então você não precisa estar comprando o iogurte light isso, iogurte zero aquilo, iogurte nananã, mais caro. Não, né? Basta que ele seja aquele branquinho, tá? Para facilitar para vocês, aquele branquinho e ele pode ser integral ou desnatado. Então isso vai depender do seu objetivo, do que seu nutricionista passou, porque em alguns casos, por exemplo, eu passo que o ideal é usar o iogurte natural desnatado, ou alguns casos o iogurte natural integral, tá? Para a primeira dica que eu dei lá da questão do açúcar, da vitamina, né? Uma coisa que você pode tá batendo é usando o iogurte para bater a vitamina. Você também pode estar fazendo isso, ou batendo ele com uma fruta, principalmente no processador, que fica um pouquinho mais fácil se você tiver processador, ou bate no liquidificador mesmo. Quando você bate ele com uma fruta, principalmente se ele for natural, ele vai dar um gostinho, tá? Então não vai ter necessidade de você comprar um que tenha sabor já, alguma coisa do tipo. Né? Então você bate ele ali com morango. Então, para que eu vou comprar um iogurte de morango que é cheio de coisa dentro, cheio de açúcar, né? Cheio de aditivos, cheio de corantes? Se eu posso simplesmente comprar iogurte natural, bater com 2 moranguinhos e já dá um sabor. Verdade, Então, são coisas verdade. diferentes que você pode ir fazendo, tá? Até parabenizo aí, porque eu encontrei vários cozinheiros, vários pacientes meus se tornaram cozinheiros aí
na quarentena. Então, recebi vários videozinhos com receitas, várias fotos de receitas, umas receitas bem fitness, outras não tanto assim, tá? Que algumas receitas você Mas postou no seu canal, Débora Satellis, né? Que é o sim, canal secundário, né? sim. Débora Satellis. Para E quem quiser, é só digitar lá, youtube.com Débora Satellis, ou pesquisar lá, vai achar. esse ano, ó, foi um ano tão diferenciado que eu gravei até uma receita com a minha sogra. Então, quem quiser assistir lá, fiz um arroz à grega delicioso, super completo. Isso aqui eu vou fazer um merchan da minha sogra. Porque minha sogra é uma cozinheira de mão cheia, tá? E minha sogra é goiana. Um beijo, maravilhosa. Ela deve estar assistindo aí. Se brincar, ela comenta aí no chat Né? daqui a pouco. Pensa numa pessoa que faz umas comidinhas gostosas, umas receitinhas sem glúten. Nossa, vocês vão ver ela muito no meu canal. E nós temos uma receita de arroz super completo. Então, tanto que nós citamos que dá para você chamar a família, aproveitar a família, né? Que foi uma das dicas que eu fui dando bastante na quarentena, é de você chamar a família para fazer algumas coisas juntos, né? Principalmente cozinhar. Então, dá para fazer vários pratos saudáveis, como eu citei, tanto para você pedir, quanto, né? Pedir em deliveries, quanto para você fazer, quanto para se você for comer fora, enfim, dá para se virando de uma maneira mais saudável, mais fitness, vamos dizer assim, né? Esse termo. Aí, falar nisso, eu mandei o grupo do Telegram, vai estar nos comentários, mandei aqui no chat também. A pessoa pode clicar lá e vai ver suas dicas que você manda no momento qualquer. Você tá andando na padaria, tá no consultório, tá no momento de Sim, folga, tem manda. Então a pessoa pipoca uma dica lá do nada para ela. galera que é do canal vai se ligar, porque assim, eu mando vídeo já mandei foto fazendo exercício, desliga a câmera. Tá. Já mandei foto fazendo exercício, já mandei foto fazendo várias em supermercado, no trabalho, exemplo de pacientes, já postei vídeo de resultado lá. E como eu falei, o diferencial é que você consegue ver todas as coisas que eu já postei antes. E pessoal, acho que a gente vai encerrar por aqui. Aí você já sabe, né? Aí na próxima semana, provavelmente na segunda, né? Que a gente pode fazer a próxima live. A gente vai fazendo aí, vai ser semanal, sempre vai gravar uma live com nós dois aqui, com a Débora Satellis, eu aqui, o co-host Henrique Araújo, né, Débora? Sim, então, nos aguardem, vão seguindo lá as minhas dicas, vão seguindo todas essas recomendações. Se vocês quiserem, nos próximos podcasts, vocês podem já vir com o caderninho para vocês irem anotando, que sempre vai ter várias dicas boas para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, agradeço todos que participaram, tá? Se quiserem mandar pergunta até pelo Instagram para eu estar respondendo nos próximos podcasts, fiquem à vontade, podem escrever aqui nos comentários também, tá? E boa semana para vocês. Um abraço e até o próximo Na Medida Podcast.